Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Igreja, nós estamos hoje iniciando mais uma série de ministrações, iniciando a preparação da Santa Ceia, que vai ser dia 11, e nessa semana nós vamos ministrar sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer a revelação de Jesus, porque já muitas coisas estão patentes acontecendo. Já no mês de abril já vai ser implantado no Brasil chips de controle populacional. A princípio será no ombro da pessoa. Então em Apocalipse declara que vai ser colocado o sinal da besta na mão esquerda, na testa da pessoa. Isto é chips de controle. Então já é o prelúdio que o inimigo já está aí. O controle populacional, controle para a pessoa viajar, passear, comprar, ter conta no banco. Então já em abril já vai começar isso no Brasil. E muitos cristãos estão desapercebidos. O mundo está desapercebido. Então é sinal para nos preparar mais ainda. Então durante essa semana nós vamos ministrar sobre o livro de Apocalipse. Então agradecemos ao conjunto e as palmas louvando o santo nome de Jesus. Graças a Deus. O texto que nós vamos ler hoje sobre o Apocalipse, que quer dizer revelação, se encontra no capítulo 2. Nós vamos ler durante a semana as 7 cartas às igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos então fazer esta leitura. Então Apocalipse é interpretado como revelação. Capítulo 2, a partir do verso 1. Então diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. E sofre e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, a tua palavra foi lida. Abençoa, Senhor, esta ministração sobre o Apocalipse de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a toda a tua igreja, a todo o teu povo, para estarmos, ó Pai, conscientes da verdade, preparando para o grande dia do Senhor, vivendo cada dia como último e estando atento aos acontecimentos finais. Senhor, opere grandemente em mais esta reunião, e que todos possam ser edificados, fortalecidos e aperfeiçoados na tua palavra. Meu Deus amado, venha operar ricamente em mais esta reunião, em mais esta concentração de fé. Espírito Santo, a palavra é clara, que bem-aventurado é a pessoa que lê o livro de Apocalipse, Senhor, porque é a revelação das últimas coisas, é a revelação dos acontecimentos finais, é o sinal para a igreja, é a mostra do que está já predeterminado a acontecer. Meu Senhor amado, ilumina a tua igreja, ao teu povo,
porque os sinais já estão aí claros e patentes, na ciência humana, na tecnologia humana. Senhor, e mais do que nunca, devemos estar atentos à verdade. Abençoa ricamente a todos em mais esta reunião, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Agora você vai cumprimentar o seu irmão da esquerda ou da direita e declarar: Maranata. Maranata quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então cumprimente aí o seu irmão, a sua irmã, declarando Maranata, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Então nós estaremos ministrando várias passagens do Apocalipse, para estarmos bem atentos aos acontecimentos finais. E a palavra então mostra que o apóstolo João, na ilha de Patmos, que ele estava lá preso por causa do evangelho, ele recebeu então pessoalmente de Jesus a revelação das últimas coisas. Por isso que chama Apocalipse de Jesus. E nesta revelação, o apóstolo João recebe uma ordem de Cristo de mandar cartas para 7 igrejas que estavam na região da Ásia. E estas 7 cartas, elas foram enviadas para o período daquela época, mas também elas indicam acontecimentos para a igreja ao longo do período da igreja na terra. Então cada uma das cartas, ela se relaciona a acontecimentos que a igreja estará vivendo, ou pode estar vivendo, ou está a acontecer. Então cada um desses relatos é uma ordem, é uma orientação, é um galardão a ser alcançado, é um conselho, é uma forma de se arrepender para o grande dia do Senhor. Então a Bíblia declara, nesta passagem de Apocalipse capítulo 2, que a primeira carta ela é direcionada à igreja de Éfeso, ou aos Efésios. E então esta carta relata que a igreja estava sendo reprovada em algumas partes e elogiada em outras, e aqueles que vencessem teriam um galardão. Então veja bem o que se reprovava na igreja de Éfeso, ou o que pode estar ocorrendo hoje no meio do povo de Deus, em nosso meio, ou nos ministérios. E nós devemos então estar alertas, nos consertando, ou priorizando mais ainda a palavra de Deus, ou continuando a fazer o que é agradável a Deus. Então veja que a carta à igreja de Éfeso, ela mostra que há algumas situações de reprovação para aquela igreja. Então veja que há uma reprovação que é muito séria, que é aquela que muitos estão vivendo hoje, que é ter deixado a prática do primeiro amor. Um cristão que não vive hoje o primeiro amor em Cristo, você vai ser envolvido nesse mundo, o inimigo vai te derrotar e você poderá se contaminar com a besta, com o falso profeta, com o anticristo. Porque o que mantém um cristão alerta diariamente é se você estiver vivendo todo dia o primeiro amor. Então veja que há uma reprovação na igreja de Éfeso. Havia sinais de aprovação. Por exemplo, eles não estavam aceitando as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram cristãos que haviam se convertido, mas fizeram uma doutrina à parte de crer em Jesus, mas de viver as delícias da carne, sem estar assim, com rédeas na carne, ou disciplina da carne. Então os nicolaítas era uma prática de cristão que estavam dando vazão à carne, mas a igreja de Éfeso, ela estava combatendo. Então você deve estar atento. A carne adâmica, ela tem que ser colocada em rédeas. O que é rédeas? Segurar o cabresto, igual se cuida de um cavalo.
assim deve ser tratada a carne. Então, se você der vazão à sensualidade, sexo antes do casamento, namoro escandaloso, olhar a pornografia, participar do engano, da sensualidade, do mundanismo desenfreado, e você então fica a dar vazão a isto, você vai ser uma pessoa facilmente enganada por Satanás. Mas se você fala, não, a minha carne é para estar disciplinada, não vou dar vazão àquilo que é ilegal, àquilo que está fora da palavra, não vou dar vazão ao pecado, aquilo que a carne está querendo, mas vou viver o que a palavra de Deus permite. Então você tem que tomar uma posição séria em relação à sua carne. E isto, pelo menos a igreja de Éfeso, ela não aceitava a carne viver aí de forma aleatória ou como quer. Então aqui é pregado incessantemente. Você tem que tomar cuidado. Sexo é para o casamento legal. Namoro não existe na Bíblia. Você deve querer a vida amorosa orando. Noivado, preparação e um casamento legal. Caso contrário, é obra de nicolaíta. Não dê vazão à prostituição, à sensualidade, a engano, porque você será facilmente derrotado. Ah, pastor, mas aí eu tenho que aproveitar minha mocidade, minha carne, tenho que aproveitar minha vida, porque depois eu vou envelhecendo, não vou aproveitar nada. Mas a carne para nada presta. Só dentro da palavra de Deus que a carne tem validade para ter bênção. Então a igreja de Éfeso, ela combatia as obras da carne. E veja bem, mas ao mesmo tempo, muitos estavam deixando de viver o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando a pessoa se converteu mesmo e ele fala: Senhor, morrerei pelo teu evangelho, pode ocorrer o que for, que eu vou na tua casa, pode chover canivete que eu estou lá, posso me arrastar, mas eu vou orar, vou dar a vida para ganhar uma alma. Senhor, não vou gastar tempo com o mundanismo, vou gastar tempo para falar do evangelho, morrer por amor a Cristo. Isso é o sinal de estar em primeiro amor. Mas a pessoa que esfria o primeiro amor, ele torna um cristão dominiqueiro, não interessa em almas, em fazer a obra de Deus, em expandir o evangelho, em abrir novas igrejas, em abrir o seu lar para evangelizar. Para você tudo é difícil. Ah, não posso, não dou conta. Ah, não tenho tempo para o evangelho. Ah, vou o dia que eu posso. Então não há mais primeiro amor. Você está crendo em Jesus, mas o primeiro amor já foi embora. Então diz aqui: arrependa-te antes que seja tirado o teu castiçal. O castiçal quer dizer o seu lugar na igreja. Então veja que Jesus deixou muitos sinais para a igreja. E em relação à igreja de Éfeso, houve condenação e houve elogio. Então nem sempre a pessoa está tudo perturbado. Há momentos que a igreja mostra fervor, mas nós não podemos descuidar. Então em Éfeso, eles até combatiam a carne, mas tornaram displicentes em ganhar mais almas, em dar a vida pelo evangelho. E então Jesus declara que quem vencer terá direito a comer da árvore da vida, a qual Adão e Eva não puderam comer. Adão e Eva estavam no paraíso. Lá no meio existia a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, e eles preferiram a árvore da ciência do bem e do mal e conheceram o pecado. Aí foram expulsos do paraíso para não comer da árvore da vida, porque senão seriam imortais pecadores. Mas quem vencer terá direito da árvore da vida. Ou seja, se você viver diariamente do primeiro amor, você terá a vida eterna, a árvore da vida. Mas veja bem que o primeiro amor é algo que você tem que ter diariamente. Não deixe esfriar a compaixão pelas almas, em ganhar almas, em falar de Cristo para as pessoas, em morrer pelo evangelho. Quando você está notando que algo está suplantando o desejo de Cristo na sua vida, então você está correndo o risco de ser condenado, de ser enganado por esse mundo perturbado, por Satanás, pelo anticristo.
que já está aí implantando aí o chip, ou seja, o controle das populações. Isto já é bíblico, mas devido a muitos não ler a palavra ou perder o primeiro amor, a pessoa vai falar: não, mas isso aí não é o sinal da besta, não, isso aí é algo até bom, porque não precisa mais usar cheque, cartão de crédito. Agora a pessoa vai ter informação pelo chip e através de satélites, que é através de GPS, que é o controle da pessoa através de satélite, que manda as informações para uma central. Então a pessoa compra, viaja, passeia, ele vai no banco, no supermercado, e ele tem então um chip que controla todas as suas informações de créditos, de dívidas, informações pessoais, até médica. E a pessoa fala: não, isso é bom, isto vai ser uma revolução, isto vai evitar de ter mais ladrão, de ter criminoso, porque aí vai encontrar a pessoa em qualquer lugar, através do controle do GPS, que é uma sigla inglesa, que é o controle geodésico da pessoa. Mas isto já está em Apocalipse, que quem receber o sinal na mão esquerda, na testa, o sinal de um homem, 666, é o prelúdio do controle de Satanás sobre a terra. Então a igreja não vai passar por isto, mas muitos vão ser pegos desapercebidos. E por quê? Porque muitos cristãos vão ser pegos desapercebidos, porque não está vivendo todo dia no primeiro amor, e a pessoa então vai se deixar levar. Mas se todo dia você fala: não, minha vida é ganhar alma, é dar a vida pelo Evangelho, é viver para Cristo, é morrer pelo Evangelho, é falar de Jesus, o tempo para Deus é o primeiro amor, então o inimigo não vai te enganar, não vai te engodar com engano. Mas se você perde o primeiro amor, facilmente o inimigo vai te engodar, porque aí você vai perder tempo com tantas coisas supérfluas que o mundo oferece, que você vai sendo envolvido sem perceber. Você já está envolvido em sinais do anticristo. Então é necessário estar alerta. Mas veja que Éfeso, pelo menos havia alguns elogios. Eles combateram os nicolaítas, eles não aceitavam a prática da carnalidade, estavam ainda combatendo o engano, o erro, aguardando Jesus, mas começaram a perder o primeiro amor, porque a primeira coisa que um cristão perde é o primeiro amor. Um cristão não perde a fé pela primeira vez ao ter decadência, porque ele quer bênção, ele quer casamento, ele quer dinheiro, ele quer prosperar, então ele mantém a fé. Um cristão também, ele muitas vezes não perde o temor: isso aqui é pecado, isso aqui não vou participar não, isso aqui é engano, eu não vou participar de vício, de bebida alcoólica, isso aqui é enganoso. Mas quando fala em primeiro amor, é a primeira coisa que perde. Então veja bem, no escalonamento dos valores, um cristão não perde primeiro a fé, um cristão também não perde o temor ainda de Deus, do que é pecado, do que é certo, do que é errado, do que é contraditório. Mas um cristão, a primeira coisa que ele perde é o primeiro amor, ou seja, o esfriamento do desejo de dar o melhor todo dia para Deus. Você pode ver isso na sua vida. Você ainda tem temor de Deus, que sabe que é certo, que é errado, que é pecaminoso, que é carnal, que é enganoso. Você tem fé, que crê em Jesus, fé para ter cura, para milagre, para sair da pobreza, ter vitória empresarial, no casamento, no noivado. Você tem fé. Mas como está o primeiro amor? Então a primeira coisa que um cristão perde é o primeiro amor em relação a Cristo. E então aí começa a reprovação de um cristão. Como então manter o primeiro amor? Então o primeiro amor, ele é mantido dessa forma, de você todo dia declarar: Senhor, quero viver para o Senhor, como eu me converti, me voltei para Cristo, no ato do meu batismo, do voto de dar o melhor na tua obra, de ser fiel, de ser dedicado, de dar o testemunho do Evangelho, de
morrer pelo teu evangelho, de mesmo que tiver que morrer, mas negar o teu nome nunca. E então você mantém o primeiro amor, se renovando todo dia em amor a Cristo. Mas se você então fica displicente, você não tem mais desejo de falar do evangelho para ninguém, não ganha alma, não tem prazer mais de ofertar, de dizimar, de dar o melhor na casa de Deus, de ajudar em abrir novas igrejas para evangelizar. Mas você tem temor, crê em Deus, tem fé para pedir bênção, mas em relação a doar-se pela obra de Deus, vai entrando em detrimento. Somente quem está todo dia no primeiro amor que vai ter direito à árvore da vida, vida eterna. Mas do contrário, você corre o risco de perecer. Ah, pastor, mas mesmo a pessoa tendo fé e crendo e temendo, veja bem que a Bíblia diz: ao que vencer, dar-lhe-ei direito da árvore da vida. Então vencer não é só em uma etapa ou em só uma área, é em todas as áreas. Então veja bem que o cristão tem a área da fé, que é a convicção do poder de Deus. O cristão tem a área do temor, que é você não dar vazão à carne e ter temor de Deus. Aquilo que é pecaminoso, contraditório, você não dar vazão. Mas o cristão também tem a área da entrega incondicional a Cristo. E nesta área a igreja de Éfeso começou a fracassar. Então você pode estar aprovado na fé, de crer, de declarar Jesus, de não negá-lo. Você pode estar aprovado em temor, que é a segunda área que muitas vezes a pessoa perece. Falta de temor, participando do pecado, da prostituição, do engano, do sexo promíscuo, da sensualidade enganosa. Mas se já chegou nesse nível, é reprovação também. Mas se está reprovado o primeiro amor, ainda há tempo. Como diz aqui: arrependa-te antes que eu tire o teu lugar no castiçal. Então você deve falar: Senhor, eu quero viver o primeiro amor todo dia, me ajude a me renovar no primeiro amor. Geralmente quando uma pessoa é casada legalmente e ama o esposo e a esposa vice-versa, geralmente faz bodas de casamento, bodas de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e assim por diante, boda de prata, boda de ouro, boda de platina, porque é uma renovação do amor conjugal, do casamento. Então você tem que sempre se renovar em Cristo, como umas bodas de casamento. Senhor, eu fiz o voto ao me batizar de morrer por Cristo, de ajudar a tua casa, de me doar pelo evangelho. Tem pessoa que não passa um ano, já quebrou o voto do batismo, de ajudar, de ser fiel, de ganhar alma, de aguardar todo dia a volta de Cristo. O amor já esfriou, a fé continua, o temor está vacilante. Mas se você então mantém o primeiro amor, o que vai ocorrer? Você vai notar que o primeiro amor vai manter sempre a sua fé fervorosa e sempre o seu temor fervoroso. Mas se o primeiro amor vai esfriando, a outra coisa que vai ocorrer é esta: o temor vai diminuindo e a fé vai diluindo. Por isso que o inimigo pode induzir a muitos cristãos ao erro e envolver com o mundanismo, com o pecado e com o sinal da besta, que já está aí patente aos olhos humanos, e muitos cristãos estão desapercebidos. Então você tem que ter a visão clara da palavra. O cristão nessa terra é chamado forasteiro, estrangeiro. Nossa pátria não é aqui não. Nós temos que ter a visão de novo céu, nova terra, a pátria celestial. O tempo que o Senhor nos deu aqui é para testificar, para viver a palavra de Deus. Podemos usufruir das bênçãos aqui na terra, mas como secundárias e não como principais, porque o principal para o cristão é amar o seu Senhor, é viver cada dia como fosse o último. Então nessa primeira etapa de hoje, nós vamos fazer então uma oração de votos de renovação, bodas sendo renovadas,
a renovação do primeiro amor em Cristo. Veja o exemplo de um casamento. Tem pessoa que é casado, já acabou muito tempo, o amor esfriou. Por quê? Porque não era realmente amor. Que o amor, ele se mantém, muito mais o amor da igreja com Cristo. E por que o amor esfria? Justamente por não cumprir o fundamento do casamento, como está em Efésios, que diz lá: o noivo é aquele que sacrifica, a noiva é aquela que honra. É os dois fundamentos do casamento. Se você não for uma pessoa que honra ao Senhor todo dia, o amor vai esfriar, porque Jesus está sempre pronto a sacrificar por nós. A função da igreja como noiva é honrar ao seu Senhor. Que quer dar honra ao noivo? É você dedicar o melhor para ele todo dia. É igual a noiva que ama o noivo, um esposo que ama a esposa. A noiva, a esposa, ela vai falar: eu amo ao meu esposo, então eu vou fazer de tudo para honrá-lo, dar o melhor, ao chegar, honrá-lo, estar sempre preparada para ele, elogiá-lo, agradar, deixar algo pronto daquilo que ele gosta, pronto. Talvez o esposo chegue cansado do trabalho, em vez de encontrar uma esposa cheia de alegria, de amor, perfumada, encontra uma esposa descabelada, cheirando CC, e com a roupa suja, e com a cara de tristeza, e amargurada, e blasfemando. O noivo vai falar: essa mulher está doida, o amor acabou. Mas se o esposo é doador e é aquele que sacrifica, a noiva sempre vai honrá-lo, porque o noivo é Cristo, e Jesus sempre está sacrificando por nós, e sacrificou eternamente. Então, no caso da noiva, que é a igreja, todo dia nós temos que fazer o melhor para o Senhor olhar para nós, a alegria, a satisfação de dar o melhor para o Senhor. É uma noiva que honra o noivo, é a função da igreja. Agora veja uma noiva descabelada, cheirando CC, não toma banho, e as panelas tudo suja, chega lá para dormir o esposo, a cama está igual um ninho de rato, e o esposo fala: mas que é isto? Estou trabalhando, esforçando, e não tem nada de bom. E a esposa não faz nada, e chega lá para almoçar, jantar, e a esposa fala: vai fritar um ovo e come se quiser, senão vai para sua mãe. Esse casamento vai acabar. Traga para a igreja, o amor vai esfriando dessa forma. Jesus quer nos ver dando o melhor, orando, adorando, ofertando, e alegria no Senhor. Se você ou todos nós fomos uma noiva que se dedica ao noivo que é Cristo, o amor nunca vai esfriar, porque o amor é polarizado. O amor é dois polos, é o polo ativo e o passivo. Ou seja, o Senhor é aquele que sacrificou, a noiva é aquele que honra. Veja que o casamento prefigura Cristo com a igreja. Não estou falando simplesmente de casamento, estou falando da igreja que honra a Cristo. A função da igreja é essa para com o noivo, senão o amor vai esfriar. E quando o amor esfria, a outra coisa que vai ocorrer é o temor esfriar. E o temor esfriando, a fé se abala. Aí o cristão vai ser condenado. Mas em Éfeso, pelo menos ainda havia temor, combatiam a carnalidade, ainda havia fé, mas grande parte não estava mais amando o seu Senhor, estava ficando displicente. E Jesus falou: olha, eu tenho contra vós que estão abandonando o primeiro amor. Arrepende-te, lembra onde caíste. Então você, todos nós temos que lembrar onde caímos. Temos dado o melhor para Cristo, pela sua igreja, pela sua obra, ou estamos displicentes? Então é necessário se renovar, porque o dia do Senhor é muito claro. Jesus vem buscar uma igreja que tem para ele o primeiro amor diário. Seria bom todo dia os casamentos estarem todo dia no primeiro amor, o esposo sempre honrando, ou melhor, sacrificando, a esposa sempre honrando. Será sempre bênção. Mas nem sempre é assim. Mas a Bíblia declara que tem que ser assim, para tanto o casamento ser abençoado, como a igreja ser abençoada por Cristo.
muito mais a igreja com Cristo. Por quê? Porque a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Então em Éfeso houve uma reprovação de ter deixado o primeiro amor. Então por isso que o amor esfria, deixar de cumprir uma das funções. No caso de Cristo ele não deixa, porque ele já foi sacrificado eternamente. Agora a função nossa é esta: noiva ou igreja é função de honrar o noivo. Honrar é doar, é fazer o melhor, é estar pronta. Faz uma analogia de uma noiva com a igreja. Vamos supor que a noiva é uma esposa aqui presente, e ela fala: o meu noivo está prestes para voltar do trabalho, então vou aqui me arrumar, vou preparar um bolinho para ele, um pão de queijo, um café quentinho. A hora que ele chegar, vou dar um beijinho nele, falar: meu amorzinho, vem aqui tomar um cafezinho antes de você tomar um banhozinho, preparei para você especialmente. Esse homem vai se derreter. Mas chega o homem lá cansado, e a mulher vai falar: vai para o banheiro, não quero nem te ver, você está fedendo. Não fiz café não, se quiser você faz. O casamento acaba. Traga isso para a vida da igreja. Jesus é o noivo, a noiva somos nós. Jesus quer o melhor de nós. Fala: Senhor, eu vou orar hoje, vou dar o melhor de tempo para mim. Senhor, eu vou clamar. Quanto mais oramos, mais exalemos perfume, que vai cheirar bem aos narizes do Senhor. Quanto mais adoramos, quanto mais somos perdoador, quanto mais falamos de Cristo para as pessoas, mais seremos uma noiva agradável ao noivo. Aí o amor nunca acaba. O primeiro amor vai se renovar. Deixa de evangelizar para você ver, deixa de ofertar, deixa de dizimar, deixa de ajudar a casa de Deus. Você vai ficar uma noiva displicente, o primeiro amor vai acabar. Aí o Senhor vem e declara: tenho contra ti que me deixou o primeiro amor. Arrependa-te antes que seja tarde. Então veja que o fundamento da carta à igreja de Éfeso foi que começou a degradação espiritual. Ainda eles mantinham fé, combatiam carnalidade, não aceitavam o engano, as doutrinas erradas, mas muitos estavam displicentes, não estavam dando o melhor para o Senhor. E este é o grande perigo. Então hoje nós vamos nos renovar em voto de primeiro amor a Cristo. Então até no outro domingo, com a Santa Ceia, nós vamos falar de todos os requisitos de Apocalipse para a igreja que vai ser arrebatada, porque os sinais estão aí, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, vamos então orarmos. E você vai clamar e falar: meu Deus, eu quero estar todo dia no primeiro amor a Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos hoje iniciando a preparação para a Santa Ceia do Senhor. A Tua palavra foi pregada hoje, a ministração sobre o Apocalipse de Jesus Cristo, a revelação dos últimos tempos, os sinais para a igreja, e a Tua palavra foi lida no livro de Apocalipse sobre a carta à igreja de Éfeso. Eles foram um povo que creram no Senhor, tiveram fé, combateram os nicolaítas, a carnalidade, tiveram a fé de servir ao Senhor, mas começaram a perder o primeiro amor, e o Senhor declarou algo contra eles. Senhor amado, que todos nós viemos estar alertas, porque quem vencer terá direito de comer da árvore da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Senhor amado, nos ajuda a nos renovar todo dia no primeiro amor a Cristo, como a noiva que ama o noivo. Louvado o nome de Jesus Cristo. Meu Senhor amado, que Teu Espírito venha nos ajudar
a viver o primeiro amor todo dia, em prol do Evangelho, em prol da tua obra, em ganhar vidas, em ganhar almas, em fazer o melhor pelo teu reino, em viver de todo o coração pela tua palavra. Senhor, que não venhamos andar na carne de hipótese alguma, mas andar do Espírito, em santidade, em temor de Deus. Meu Senhor amado, os dias são tão próximos, ó Pai. Manifesta do teu poder, da tua virtude, do teu Espírito, Senhor amado, vem operar sobre esta obra, tão grande avivamento, tão grande multiplicação, tão grande vitória. Os sinais estão aí tão categóricos, ó Pai. Vem operar ricamente sobre este ministério, sobre a tua amada igreja, sobre o teu povo eleito. Senhor, que ninguém venha ser derrotado, que ninguém venha perecer, que ninguém venha sucumbir, mas que todos, ó Pai, venham ter a herança eterna. Opere, meu Deus, abundantemente, ricamente, poderosamente sobre a tua obra, sobre o teu povo, sobre este ministério. Aviva, Senhor, a tua obra, confirma, Deus, tão grande avivamento. Ora vem, Senhor Jesus, uma igreja que vive o primeiro amor todo dia, uma igreja de temor, de santidade ao Senhor. Meu Deus amado, faça tão grande avivamento sobre este ministério, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Pode recolher aqui o retroprojetor. Podemos assentar, irmãos e irmãs. O Espírito Santo de Deus está nos revelando aqui em nosso meio 3 pessoas que há momentos que você nota uma tentação muito grande na sua mente, a carnalidade, pensamentos do passado, e você luta, tenta vencer e acaba não resistindo. O Senhor não te condenou não, Ele está te alertando, como está em Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça. O Senhor tem contra ti, não condenou ainda, e o Espírito Santo quer te ajudar. E a maneira de vencer tentação, perturbação, é se manter no primeiro amor. Caso contrário, vai te enredando a tentação até cair, e quando cai, aquela dificuldade. E o Espírito Santo quer vos ajudar. Caso você queira a força do Espírito Santo, você deve vir à frente. Tentação na mente, conturbação de coisas do passado, coisas que te atraem ao engano, ao erro, e Jesus quer te dar a vitória. Caso você queira a bênção, você deve se levantar e vir à frente, para Deus manifestar na sua vida. O Espírito Santo de Deus está revelando 2 pessoas que tem hora que você sente ainda ódio de coisas que ocorreu com pessoas que te magoaram. Tem hora que você fala que a pessoa não quer ver nem pintar de ouro. Você está faltando o perdão verdadeiro. E isto ocorre porque vai esfriando o primeiro amor. Aí vai voltando a vingança, o ódio, a revolta, a falta de perdão. E se não for uma pessoa que perdoa mesmo, vai ficando só doente. Onde estão essas pessoas que ainda você sente mágoa, ressentimento de coisas do passado? Mesmo que você tenha até razão, mas importa perdoar como Deus perdoou. Caso você queira a bênção, você deve vir aqui à frente. Amém. Graças a Deus.